Estamos começando mais um programa Educação e Eles. E Sebastião Salgado, um dos grandes fotógrafos do Brasil e do mundo, certa vez disse que a imagem é a grande linguagem universal e a fotografia é um dos seus principais vetores. Para falar sobre isso hoje, temos aqui a presença do André Teruya Echenberg, que nós chamamos carinhosamente de Chen. Chen, eu vou ler aqui para você um mini currículo seu. O Chen possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, que nós conhecemos como a Unesp, e mestrado em Comunicação também pela Unesp. As duas no mesmo campus? Não, é pela PUC, né? Ah, pela PUC, desculpa. Semiótica é só lá. Errei, exato. Mestrado em Comunicação e Semiótica Isso. pela PUC. E atualmente é professor do Centro Universitário de Votuporanga e coordenador do curso de Produção Multimídia. E você dá aula também nos cursos de Produção Multimídia, obviamente. Comunicação social, né? Comunicação Social. E arquitetura. E arquitetura. Em Comunicação Social, óbvio. Em Fotografia. Também fotografia. Para o primeiro ano, Fotografia. E para os outros anos? Primeiro e segundo ano, fotografia agora. Sim. Na arquitetura para o primeiro. Sim. E multimídia também tem uma base de fotografia, mas é mais uma base, né? É mais uma base. Também no primeiro, um dos módulos, porque ela é modular. Entendi. O Chen, e me fala o seguinte, graduação em Arquitetura e Urbanismo e mestrado em Comunicação, em Semiótica. Conta um pouco para a gente essa trajetória entre arquitetura e comunicação. Como se deu isso, essa ponte? Já na faculdade, eu tinha uma disciplina de semiótica e tal. Eu gostei bastante dessa abordagem, que é basicamente uma leitura do mundo, né? Sim. Por meio dos signos, que são representações, né? Sim. Sejam elas visuais, textuais, sonoras e tal. Então, esse intercâmbio eu gostei muito, né? E a questão da fotografia já estava embutido bastante. Sim. Nessa leitura de mundo. Porque, como você mesmo citou o Sebastião Salgado, a fotografia ela é universal no sentido de não ter uma necessidade de um texto para leitura, né? Então, a foto por si só, ela já é passível de uma legibilidade e tal. Isso me encantou, de como ler essa fotografia. Então, essa transição entre arquitetura e semiótica se deu muito por causa disso. Sim. Aí depois veio as novas tecnologias, fazendo essa relação entre os dois, né? Sim. Mas foi já na época de faculdade mesmo. Conta para mim, com o que você trabalhou no mestrado? Qual foi o tema da sua dissertação? O meu mestrado foi mais uma relação entre arquitetura, né, e como essa arquitetura ela se desdobra nos meios digitais. Entendi. Aí ela tinha muito mais a ver com uma potência assim, de como ela vai se desdobrar no computador, Sim. na realidade virtual, né? Aí já é uma outra vertente, onde a imagem, obviamente, é muito importante também. Entendi. E aí eu te pergunto, da semiótica que você estudou no mestrado, para a fotografia, você já me deu um pontapé inicial falando dessa questão da fotografia, da representação. A semiótica ajuda a interpretar a fotografia, é isso? Primeiro me explica, o que é semiótica, novamente? Você explicou que ela estuda signos. É uma, digamos, uma ciência, entre aspas, Sim. né? Recente, né? Foi criado por um matemático, filósofo, que é o Peirce, né? Sim. Charles Sanders Peirce, onde você tem um estudo sobre o que ele chama de signos, né? Sim. Que são as representações quaisquer. Sim. Então, por exemplo, o desenho do meu pai, Sim. o desenho em si é um signo. A foto do meu pai, o vídeo do meu pai são signos Sim. de um objeto Sim. representado, que é meu pai verdadeiro, de Exato. corpo, etc. E tal. Então, essa relação entre essa leitura de um objeto qualquer, ele se dá por meio de signo. Sim. Seja no teu pensamento, quando eu penso no papai, né? Então, eu formo no meu cérebro imagens ou sentimentos, afetos e tal. Essas representações é a base da semiótica. Sim. Aí ele desenvolveu milhares de categorias específicas. E a fotografia é extremamente simples de entender enquanto um signo. Sim. Porque a fotografia é um indício da realidade. Sim. Isso me cativou muito, né? É encantador porque quando você tira uma fotografia, é um fragmento
do todo. Então, o que Entendi. eles chamam de signo indicial. Sim, Então, por exemplo, se eu tiro uma foto aqui, né, é o indício da biblioteca, não é a biblioteca como sim, um todo, é apenas um enquadramento do que nós conhecemos como biblioteca. Então, é sempre um indício, né? sim. Então, a fotografia é muito fácil para se entender, não só ela mesma, mas na relação do signo, da semiótica em si. Me chama muita atenção essa questão da representação, né? Porque ela não é uma realidade. Ela representa, como você falou, ela é um indício de uma realidade que Isso, eu nós sempre- vivemos, né? Eu sempre falo para os alunos, é quase que uma ilusão, né, Boris? Porque se a foto do meu pai é só uma representação dele, como se fosse um fragmento dele, então não é ele. Não é ele. Só que todo mundo fala, aqui, meu pai é esse aqui. É, Aí todo mundo fala, nossa, é bacana, bonito e tal. Mas na verdade é uma ilusão dele, porque é apenas uma representação do que ele é. exato. O real em si seria mais ele mesmo, né? Capturado naquele momento, E né? a fotografia tem esse encantamento, né? Sim, É uma ilusão, mas ao mesmo tempo ao olhar a foto do meu pai, eu posso chorar, eu posso sentir saudades, quer Sim. dizer, há afetos reais, né, no nosso corpo. O- Então, essa brincadeira, né? entendi. E a história como cinema, televisão, tem um histórico? Tem. Como esse histórico? Quando começou a fotografia? Se estudar a fotografia? A fotografia é final do século XIX, né? Sim, Na transição, ao mesmo tempo, da arte moderna. Isso que é bacana, né? Onde você tem ali o Van Gogh, né? sim, É um cara muito importante porque por isso que ele se torna o maior de todos, não só pelo que ele é, tal, mas o processo de representação dele começa a sair daquela pintura realista. Quer dizer, vamos pintar a realidade do melhor modo possível. sim, Visto que na Europa já tinha alguns estudos do que ele chamava de fotografia, né? Que era capturar a realidade por meio de químicas, né? Tão bem feito, quer dizer, que nenhum pintor, de certa forma, conseguiria Sim. esse nível de realidade. Então as pinturas começam a se tornar mais abstratas, digamos assim, ou mais expressivas, né? Sim. Logo depois do Van Gogh vem o movimento expressionista, dadaísmo, aí abre a porteira da arte moderna. Mas a fotografia ela é extremamente importante por causa disso, né? Eles não sabiam muito o que fazer com a fotografia. Eles sabiam que daria para capturar uma imagem, demorava dias para você capturar a luz no papel, na química, e depois passar pelo processamento químico propriamente. E aí depois vão se especializando. Até ter o controle da linguagem fotográfica, demorou décadas. Aí já é 1930, 40. Aí o Bresson, né, Henri Cartier-Bresson, é o fotógrafo, o pai da o pai da fotografia moderna e considerado o melhor de todos. Eu mesmo o considero, não tem mais jeito, né? Ele inaugurou o que é fotografia moderna, nos ensinou a olhar, nos ensinou a ler e até com uma vertente de foto-arte. Sim, Fotografia é arte, não é? O próprio Sebastião Salgado fala que não, é jornalismo e tal, né? ah, fotografia é jornalismo. De certa forma, o que ele busca é um pouco isso. Todo mundo, porque as fotos dele são maravilhosas, né? Sim. Quase que objetos de arte. Sim, Só que o intuito dele maior não, é um enfoque jornalístico. Por isso que a fotografia jornalística ela é extremamente importante, né? sim, Os bons fotógrafos, eu acho bons, que são da National Geographic, ou os fotógrafos de guerra, a maioria são jornalistas, né? Não tem jeito. São pessoas que largam tudo para conhecer o mundo e nos Nossa, trazer. eu não sabia isso. Então, a questão primária, a fotografia é pertencente ao jornalismo, de certa forma, não sei. No começo eles não sabiam muito O que fazer. Igual cinema. Sim, Era uma série de imagens em movimento, né, até ter esse esquema de sentar para ver, então demora. Mas assim, a fotografia e o jornalismo eles andam juntos sempre porque você Não tem como. Você está mostrando para as pessoas realidades de outros locais, né, outras culturas e tal. e aí eu queria saber assim, você pactua essa questão do Sebastião Salgado de falar que a fotografia é uma linguagem universal? Sim, eu acho que sim. Bom, não tem, acho que é evidente assim. Se você for ver a história da arte de ícones, né, e religiosa, muitos ensinamentos religiosos, né, ele se deu por meio de imagens, pela dificuldade de você ensinar o povo a escrever, a ler e tal. Sim, Então a imagem ela sempre foi muito importante para ensinar de outra forma.
Sim. Então uma fotografia ela é universal porque acho que é um pouco isso mesmo. Tanto aqui, na África, Japão, Estados Unidos, qualquer lugar, a mesma fotografia vai nos falar sobre coisas. Mas aí eu queria te perguntar assim, por exemplo, na fala do Sebastião Salgado, aqui, eu posso até reproduzir, ele fala assim: a humanidade andou buscando durante muito tempo uma linguagem universal. Falou-se do latim no início, depois do inglês como língua comercial. Houve um momento em que se tentou criar uma língua Esperanto. Isso são palavras dele, né? Mas a linguagem universal foi criada, é a linguagem da imagem. É a fotografia e a fotografia é o seu vetor principal. Aí no final ele coloca assim: quando se escreve nessa linguagem sobre o sem terra aqui no Brasil, ela pode ser lida sem tradução no Japão, na França, nos Estados Unidos. Todo mundo compreende. A questão que eu coloco é assim: será que uma pessoa que está no Japão vai entender essa foto do sem terra? É claro, ele vai fazer uma leitura, tem alguém brigando, ou tem alguém vestido de vermelho, mas será que ele consegue captar a questão social, política desse momento do sem terra? Isso é interessante. Eu acho que assim, acho que vai depender muito do repertório da pessoa, Sim. como ela desenvolve essa análise que estão presentes na fotografia. Às vezes uma sequência de imagens ajuda, mas assim, eu acho que pelo menos ela desperta afetivamente algumas dúvidas, Alguma né? sensação. Algumas sensações, Entendi. alguns afetos que aí ela vai buscar, etc. Pelo menos a fotografia ela tem muito esse poder. Sim. De ela te capturar alguma coisa em você e você se interessar e vai atrás ou se aprofunda em determinado assunto. Nisso sim, ela seria uma linguagem, que a linguagem é muito complicado você falar ou não é, mas assim, ela tem essa É a que mais facilidade. se aproxima, digamos, a uma linguagem universal. Eu acho que sim, pela facilidade que ela tem, né? Mas ela assim, dependeria também de um repertório da pessoa de ter, de saber que aquilo é na África, ou em determinado local da África, né? Então, Sim. ou qualquer outro lugar, né? Então depende do repertório dela de mundo, geográfico até, né? Eu sempre falo das individualidades, né, das subjetividades. Eu acho que depende muito do outro também. O outro pode comandar qualquer tipo de linguagem, né, dependendo do repertório. Acho que E aí, quando a gente pensa em fotografia hoje, e eu vou falar da minha época, né? Não vou falar a minha idade, mas eu vou falar da minha época. É interessante quando a gente tinha fotografia que revelava, né? Tinha aquele suspense. Você ia, tirava a fotografia, aí tinha aquele tempo que você precisava esperar para revelar no papel essa fotografia. Hoje essa necessidade é rara, né? Muito raro pensar assim, alguém vai tirar fotografia pensando em revelar para depois. Hoje já se vê instantaneamente. Você acha que houve uma perda ou houve ganhos? Como você analisa essa questão do digital, dessas novas tendências? Eu acho que há várias formas de ver talvez isso, né? Porque havia um processo temporal distinto, né? Quando eu aprendi também, né? Era na química, então você pegava um filme, você tirava foto e não sabia como ia ficar essa foto. Depende do processo. Às vezes queimava tudo, você ficava... Então tinha esse processo de domínio técnico, juntamente depois com o processo de domínio da revelação. Sim. E é mágico por isso mesmo, né? A imagem vai surgindo. Aqui na Unifev a gente tem um laboratório ainda que trabalha com essa produção manual, que poucos lugares, né? Eu sei que grandes fotógrafos trabalham ainda com esse processamento, porque onde ele tem controle absoluto da imagem, né? Mas se tornou muito caro, porque essa substituição é natural, né? Sim. E hoje o digital é muito rápido, é muito fácil. Você tira do pendrive ou da própria cartão, já manda imprimir. E essa coisa gera essa ansiedade de ter que tirar uma imagem e já saber como é que é. Atirou e olha, e o selfie é isso, né? É automático. Antes ninguém tiraria selfie por causa disso. Você vai tirar um selfie para daqui 2 semanas revelar, para ver se vai ficar interessante. Então essa rapidez é bacana, eu não acho como ruim, né? Porque hoje se você falar, todo mundo tira foto. Sim. O senhor de idade até uma criança. Isso, né? A questão é a potência de se ensinar a olhar e tirar fotografia hoje é muito mais fácil, né? Chen, e você ensina essa revelação de papel? Assim? Sim, ainda tem.
semana passada eu dei para os alunos no primeiro ano, tal, mais para eles conhecerem, né? Sim. Não dá para a gente perder muito tempo, porque assim, eles não têm a câmera, tal, mas a gente usa os negativos que nós temos, tal. Aí ensina todo o processo de ampliação da fotografia, é uma câmera escura, né, só com uma luz vermelha. Aí você vai revelando, tal. Eles adoram porque Porque é uma prática, né? Não pertence à realidade deles, eu acho. Mas, não, de jeito nenhum, eles nem imaginam como é que é. E aí se ensina essa questão. A fotografia é luz, nada mais, né? Tá. É o controle de luz. É engraçado quando a gente tirava antigamente as fotos, essa questão da representação da realidade, elas saíam esverdeadas às vezes, e você não tinha essa representação da realidade tão nítida Não como tinha. você tem hoje. Ultra definição, não é nem alta definição, é ultra, né? Cada vez mais a gente parece que há uma necessidade de querer ver mais coisa, né? Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? É a mesma coisa falar assim, que quando surgiu a televisão, pensava-se assim, não vai haver mais rádio. E quando surgiu a internet, não vai haver mais televisão. E não, né? A gente sabe que é uma mistura uma mistura de tudo. Né? Dos meios, das mídias, igual o celular, né? E é interessante quando a gente vê a própria fotografia do celular. Os primeiros celulares você tinha aquelas fotografias que não tinha boa nitidez. Era baixíssima resolução, era só para... E hoje tem câmeras celulares que são tão boas quanto uma câmera semi-profissional, por exemplo. Eu já ouvi. Tem câmeras maravilhosas, assim. Eu já ouvi a respeito. Por exemplo, o iPhone em si não é tão bom assim. Você já pensou também que... Em relação a isso, né? Pode ter uma discussão, né, de não haverá mais máquina fotográfica? Teve já essas... Teve e tem por aí, mas é muito difícil. A tendência é a câmera fotográfica está se especializando tanto tecnologicamente que já é utilizada para vídeo, né? Para vídeo. Então, assim, já começa a ir para outra coisa, né? Chen, e na disciplina de fotografia, aí você passa todo esse percurso, desde dessas revelações que eram feitas, né, manualmente, com aquele papel, e aí você vai até essa questão da digitalização desse mundo virtual dos celulares. Você chega até aí. Isso, passou do processo, né? São várias disciplinas, né? No caso do curso, né? Isso. Então começa desde lá de trás até... E aí eu tenho uma curiosidade. Isso eu ouço dos meus alunos. O aluno, quando ele faz essa disciplina de fotografia, ele está apto a ser fotógrafo? Como funciona isso? Tem um curso de fotografia, uma faculdade de fotografia? Tem faculdades específicas de... uma faculdade de fotografia. Pode ser que tenha em São Paulo, não sei. Eu sei que tem cursos especializados em fotografia, né? Muitos alunos nossos vão trabalhar com fotografia. Sim. Mas assim, vão procurar cursos específicos. Alguns querem trabalhar com fotografia de estúdio, que é muito específico de objeto, de modelo. Alguns querem trabalhar com fotografia mais... com jornal, então aí é uma questão mais urbana e tal. Mas assim, a base ela é dada aqui. E aí o interesse deles começa, né? Compra uma câmera, se especializa. E foto é igual desenhar, jogar bola. É treinar. Tem que treinar. Alguns sim. Alguns você vê já no primeiro, segundo aula o interesse e começa a entender a importância disso. Aí é uma questão de envolvimento e estudo mesmo. É tirar muita foto, 1000 fotos para escolher uma, duas, entendeu? Eu falo, eles dão risada, mas basicamente os grandes fotógrafos é isso. 100, 200 fotos para uma. Eu peço 10, eles já, 10, professor. Mas Isso que é fácil, né? Eu falei, 10 fotos, gente. Vocês estão aqui na rua, daqui até o bar, tira 10. Tranquilo. Mas assim, alguns se destacam, sim, pelo olhar, pela percepção, né? Bom, Chen, então nós vamos agora dar um descanso e vamos para o segundo bloco, logo. Eu gostaria de conversar com você sobre educação. Tá. Sobre a fotografia na educação, como você vê hoje e quais são as potencialidades dessa fotografia para se ensinar. Bacana. Ok? Nós voltamos então no segundo bloco, só um momentinho, logo estamos de volta. Até mais. Tchau, tchau.